Livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e versículo 20, para a glória de Deus. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Os nossos irmãos e irmãs que estão fora do Brasil, olha, que Deus abençoe aí a todos os nossos irmãos e irmãs, o seu lar e a sua família também. Louvado seja Deus. Vamos juntos, meus irmãos e minhas irmãs, meditar na palavra do Senhor. Porquanto está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e versículo 20, para a glória de Deus. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Que lhes havia de dar. Amado ouvinte da palavra de Deus, você, minha irmã, que ouve a palavra por meio deste simples, humilde e pequeno canal. Meu irmão, você aí também que ouve a palavra por meio deste simples, humilde e pequeno canal. Esse canal é para a glória exclusiva do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Olha, meu irmão, minha irmã, o que está escrito nesses dois versículos em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e versículo 20, para a glória de Deus. Olha só o que está escrito para mim e para você. Ó, os céus e a terra tomo. Os céus, não está falando do céu, está falando dos céus e a terra, né? Louvado seja Deus. Tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Querido irmão e irmã, a gente sabe perfeitamente bem que todos nós, né, temos o direito de fazer escolhas. Né? É verdade. Né? Louvado seja Deus. Eu acredito que você, meu irmão, que está ouvindo esta palavra, já fez escolha ou escolhas, né? Louvado seja Deus. Eu acredito, minha irmã, que você que está ouvindo esta palavra também já fez escolha ou escolhas, né? Fazer escolha é quando nós fazemos apenas uma escolha. Fazer escolhas é quando nós fazemos mais de uma, né?
Né? Louvado seja Deus. E existe um momento que nós fazemos escolha, que os resultados da escolha que nós fizemos, às vezes é até agradável, né? Ou talvez, digamos que até bom, né? Isto é o resultado de escolha que nós mesmo fizemos. É isso mesmo, né? A gente sabe perfeitamente bem que, louvado seja Deus, está escrito, porquanto tudo quanto o homem semear, isso também ceifará, né? Isso pode ser o quê? O resultado, né? Louvado seja Deus, do que nós semeamos, que nós vamos ter que fazer o quê? Colher os resultados daquilo que nós semeamos, ou daquilo que nós fizemos, ou o resultado exatamente que da escolha que nós mesmos fizemos, né? E uma coisa é nós fazer escolha, uma outra, por exemplo, é o próprio Deus escolher, né? Então, se nós for, um exemplo, fazer comparação entre as nossas escolhas, um exemplo, e as escolhas de Deus, certamente são totalmente diferentes as nossas escolhas com relação às escolhas de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Dentre as escolhas de Deus, por exemplo, posso até falar de uma, acerca do que está escrito, né? Está escrito o seguinte: não escolheste vós a mim. Então veja, né? Louvado seja Deus, mas eu escolhi a vós, né? Ou a vós, né? E nomeei para que vades e des frutos, e os vossos frutos permaneçam. Ou seja, aí já certamente não são ou não é escolha nossa, mas certamente escolha do próprio Senhor, né? Em Ele haver nos escolhido. Então é a escolha do Senhor. Mas quando nós chegamos, né, neste capítulo, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e o versículo 20, olha só o que está escrito aqui. E olha só, que diante desta palavra foi dado ali certamente uma ordem para que certamente os filhos de Israel fizessem escolha ou escolhas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza, sempre houve, né? Sempre virá os resultados de escolhas que se fazem, não resta dúvida. Sempre vem os resultados de escolha que se fazem, não resta dúvida. Ou mais cedo ou mais tarde, os resultados das nossas escolhas vêm até nós, ou vem para nós, né? Seria como se fosse o quê? Exatamente os frutos do que nós acabamos o quê? Semeando, ou do que nós acabamos o quê? Escolhendo. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e versículo 20, para a glória de Deus. Olha, os céus e a terra tomo, escuta só, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Escuta. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. Olha só. Que te tenho proposto que a vida, e não somente a vida, e a morte. Irmão, nós sabemos, por exemplo, como há salvação, também há condenação. Amém? Como há a vida, também há a morte. A gente sabe. Como há os céus, por exemplo, né? Há também o inferno. Um exemplo, como há Deus, há também o diabo. Um exemplo. Como há o certo, há também o errado. Como há a verdade, há também a mentira. E por aí se vai. Louvado seja o nome do Senhor. Agora aqui está falando o quê? Aleluia, sobre a vida e sobre a morte. Escuta, está falando sobre a vida e sobre a morte. Entenda só o que diz essa palavra. Louvado seja Deus. Você que parou um pouco aí do seu tempo, você que tirou esse pequeno tempo para ouvir essa mensagem, é preciso voltar o máximo que você possa aí, atenção para esta palavra. Não volte nenhum tipo sequer de atenção para mim, pois não sou digno de atenção, mas a palavra de Deus, e Deus sim, merece o máximo de atenção. Louvado seja Deus, tanto da minha parte que aqui me encontro, quanto da tua parte, minha irmã, quanto da tua parte, meu irmão, que aí se encontra, amém? Então vamos voltar o máximo de atenção para esta palavra e observa só, com muito cuidado esta palavra, olha só.
Escute só. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Tá vendo? Primeiro, é proposto ali, um exemplo, é colocado ali, por exemplo, que a vida, e depois a morte. Depois é colocado o quê? A bênção, né? E depois o quê? A maldição. Olha só, vida, morte, bênção e maldição. Escuta só, presta atenção. Tudo isso é colocado, certamente, se nós for ver direitinho, diante certamente de nós, porque foi colocado diante do povo lá no passado. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Foi colocado. Para que certamente o povo fizesse o quê? Para que certamente o povo fizesse escolha com relação ao que foi colocado diante de Deus. Um exemplo, a vida e a morte, ou a vida ou a morte. Né? Foi colocado também diante do povo que, aleluia, a bênção, e foi colocado também a maldição, para que certamente quando o povo ouvisse esta palavra acerca da vida, um exemplo que foi colocado tipo diante deles, aleluia, para que quando o povo ouvisse essa palavra, que foi colocado também o quê? A morte diante deles, um exemplo, aleluia, para que quando o povo certamente ouvisse essa palavra, que foi colocado também a bênção diante deles, para que quando o povo ouvisse certamente esta palavra, que também foi colocada a maldição, certamente aonde? Diante deles. Então eles ficaram neste momento, aleluia, para fazer suas escolhas entre a vida ou a morte, entre a bênção ou a maldição. Meu irmão, não dá para ficar em cima do muro. Tem que descer do muro e fazer escolha. Não dá para ficar em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos. Louvado seja Deus. Nós bem sabemos que ninguém vai até Deus se não for através de quem? De Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus. Aleluia, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele quem leva, aleluia, até Deus. Então, veja só. Sabendo o que é Jesus, por que um exemplo não escolher logo Jesus? Eu estou falando de exemplo, acerca de escolha, um exemplo. Louvado seja Deus, aleluia, porque nós podemos ver aqui, foi colocado um exemplo que, aleluia, a vida e a morte, a bênção e a maldição, e logo após ter sido colocado isso diante do povo, olha só o que diz mais a palavra de Deus, escuta aí minha irmã, escute meu irmão, ouça com atenção esta palavra, amém? Louvado seja Deus, olha só, escolhe, tá vendo? Primeiro é colocado a vida e a morte, segundo, é colocado a bênção e a maldição. E terceiro, escolhe. Aleluia. Escolhe. Agora a própria palavra manda, né, que o povo ali fizesse o quê? Escolha. Escolhe. Aí um exemplo, digo eu não, Senhor. Um exemplo, digo eu não, Senhor. É colocado para mim, irmão João Brito, que aqui está. Um exemplo. A vida. Um exemplo, estou falando de exemplo. Aí eu olho para a vida, ok? Aí logo em seguida, por exemplo, é colocado, digamos que, aleluia, a morte. Digo eu não, Senhor. Aí um exemplo, eu olho, por exemplo, para a morte. Aí logo em seguida, por exemplo, é colocado o quê? A bênção. Aí eu vou e olho para a bênção. Aí logo em seguida é colocado que a maldição. Aí eu olho também para onde? Para a maldição. Primeiro eu olhei, por exemplo, para quê? Primeiro eu olhei para a vida. Segundo eu olhei para quê? Para a morte. Terceiro, um exemplo, eu olhei para onde? Para a bênção. E quarto, um exemplo, eu olhei para onde? Para a maldição. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu estou com a oportunidade de fazer a escolha. Olha aí. Confira na sua Bíblia, minha irmã. Se é ou não é isso mesmo. Confira aí na sua Bíblia, meu irmão, se é ou não é isso mesmo. Então, por exemplo, primeiro é colocado o quê? A vida. Olha, observa que primeiro aqui não é colocado a morte, não. Não, esquece. Primeiro sempre foi Deus. Primeiro sempre foi Deus. Então, primeiro aqui é colocado o quê? A vida. Tá vendo? E segundo é colocado o quê? A morte. Tá vendo? Primeiro a vida, segundo a morte. E terceiro, a bênção.
Isso. E terceira a bênção. Também não é terceiro a maldição. Não. Não, 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 não. Terceiro é a bênção. E quarto, que é depois da bênção, é o que? A maldição. E agora? E agora o que a palavra está dizendo? Escolhe. Agora eu fiquei, como a quem diga, os irmãos, no estreito, para fazer o quê? Escolha diante desta palavra. O que eu então quero um exemplo para mim? Hã? O que eu quero então para mim? Hã? Que tipo de escolha, um exemplo, devemos fazer diante desta palavra? Hã? Devemos escolher, aleluia, a vida, hã? Ou devemos escolher a morte, um exemplo. Devemos escolher a bênção, um exemplo. Ou devemos escolher a maldição. Ou seja, devemos escolher o bem ou o mal. Veja, meu irmão, escolhe. Está aqui. Escolhe, ó. Louvado seja Deus, aleluia. Deus seja louvado. Santo é o Senhor. Ok. Escolhe. Veja que, louvado seja Deus, aqui não, a palavra não está obrigando. A palavra não está obrigando, não estava ali obrigando ao povo. Estava certamente mandando, certamente eles, ou ele, individualmente ele, né? E eles seriam para todos um exemplo. Então agora manda escolher. Porque quando nós temos a oportunidade de escolher um exemplo, nós não somos obrigados. Mas nós temos, por exemplo, que a oportunidade, um exemplo dada por Deus, um exemplo para que nós escolha. E qual tem sido as tuas escolhas, minha irmã? Qual tem sido as tuas escolhas, meu irmão? Qual tem sido as minhas escolhas? Né? Aleluia. Porque vem os resultados sobre as nossas vidas, das nossas escolhas que nós mesmos fizemos, sem ser obrigados a ter feito, mas acabamos fazendo. Aleluia. Muitas escolhas são assim. Aleluia. Às vezes as pessoas não foram obrigadas a escolher o que elas resolveram escolher, mas elas acabaram escolhendo. Né? Aleluia. Às vezes as pessoas não foram obrigadas a escolher, mas elas acabaram fazendo escolhas. Né? E às vezes os resultados das escolhas que nós mesmos fizemos, que nós mesmos escolhemos, né? São tão assim complicados, né? Para nós lidar com os resultados das nossas escolhas. Louvado seja Deus. Talvez você está aí ouvindo esta palavra e está dizendo, não, João, eu fiz uma escolha. Aleluia. E até hoje, eu estou falando de exemplo, e até hoje eu pago um preço por causa da escolha que eu fiz. Né? Observa que no Salmo de número 40, o que está escrito no Salmo de número 40? O salmista está dizendo, no Salmo de número 40, Salmos de número 40, ele está dizendo o seguinte, esperei com paciência no Senhor. Veja, irmão, às vezes nós queremos fazer escolha, né? Mas dependendo do tipo de escolha que nós queremos fazer, a melhor coisa é esperar com paciência no Senhor antes que nós façamos certos tipos de escolha. Por causa do quê? Por causa do resultado dessas escolhas. Não devemos, por exemplo, o quê? Não devemos ter medo de fazer escolha. E sim, ter cuidado antes de fazer as escolhas. Então veja, escuta aí, olha só. Preste atenção, meu irmão. Eu creio que você está entendendo a palavra. Preste atenção, meu irmão. Eu creio que você está entendendo a palavra. E eu acredito que o Senhor, através desta palavra, com alguém está, aleluia, louvado seja Deus, falando. Eu acredito que o Senhor, com esta palavra, está falando. Porque Deus fala com a pessoa conforme a palavra dele. Deus não fala com alguém
Aleluia, sem ser, aleluia, através da palavra dele, não. Deus fala comigo, com você. Um exemplo é com a palavra dele. Louvado seja Deus. Eu acredito que o Senhor pode estar falando com alguém desse lado aí. Quem sabe é com você, minha irmã. De repente, louvado seja Deus, você está chorando e dizendo, meu irmão, eu fiz uma escolha aqui e a minha escolha resultou em maus resultados, porque foi uma escolha mal que eu fiz. Por talvez o quê? Por talvez ter errado em não ter esperado, louvado seja Deus, com paciência no Senhor, como o salmista disse no Salmo 40, verso 1 a seguir. Né? Então resulta, às vezes, os resultados de algumas escolhas em lágrimas sobre as nossas vidas. Mas nós sabemos também, minha irmã, louvado seja o nome, aleluia, do Senhor, que há tempo para chorar e há tempo para rir. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda dá tempo rever essa situação. Porque através da palavra de Deus, Deus pode mudar o quadro e esta história ser revertida. Louvado seja Deus. E ao invés de você, de repente, estar chorando, né? Já chegar o momento de você o quê? Parar de chorar e rir. Louvado seja Deus, porque tem escolha que resulta em maus resultados. Como também tem escolha que os resultados são bons, né? E aquilo às vezes é o quê? Louvado seja o nome do Senhor. São as escolhas que às vezes nós fazemos e resultam em um bom resultado. E é bom. E tem até alguém que diz o seguinte: olha, você fez uma escolha até boa. Isso é bom, para a glória de Deus. Exaltado seja Deus. Isso é bom. Isso é resultado, às vezes, de quê? De escolha que alguém acaba dizendo. Ô meu irmão, ô minha irmã, olha, você fez uma escolha boa. O que é uma escolha boa? É a escolha certa. O que é uma escolha boa? É uma escolha certa. E nem sempre nós escolhemos certo. Louvado seja Deus. Então, quando nós não escolhemos certo, então nós erramos no momento em que nós fizemos o quê? A escolha. Então, veja só. O que está escrito? Escolhe. Primeiro foi colocado aqui o quê? A vida ou a morte. Né? E depois foi colocado o quê? A bênção. Está aqui, ó. Aleluia, louvado seja Deus. A bênção e a maldição, ou a bênção ou a maldição. Tá aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Santo é o Senhor. Agora veja só. Escolhe. Quando nós chegamos em escolhe, então veja, às vezes, antes de nós fazer uma escolha, né, dependendo do momento, a melhor coisa é fazer o quê, irmão? Irmão, pensa bem. Pensa bem. Pensa bem. Antes que faça o quê? Certos tipos de escolha. A melhor coisa, às vezes, é fazer o quê? Parar um pouco, orar a Deus, pensar direitinho, com calma, com cuidado, né? Buscar conselhos esses que sejam da palavra do Senhor. E logo após, né, os conselhos do Senhor, a então tomar a decisão e fazer a escolha. Bendito seja, aleluia, o Senhor, grande Deus, Rei da glória, aleluia. Veja só, está aqui a bênção e a maldição. Escolhe, pois, vem até um conselho. Quando diz escolhe, pois, no meu ponto de vista seria assim. Eu vou colocar primeiro aí, tá bom? Então veja o que você vai escolher. Um exemplo. Escolhe, pois, a vida. Então, um exemplo, estou falando de exemplo. Quer um conselho de Deus? Escolhe a vida. Por que escolher a vida? Você lembra do que o Senhor Jesus falou? Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida? Então, veja só. Quando alguém escolhe a vida, no sentido, conforme o que o Senhor Jesus falou, essa pessoa, então, está escolhendo a quem? A Cristo. Você está entendendo? Quando a pessoa escolhe a vida, né? Que foi colocada aqui a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, quando a pessoa certamente escolhe a vida, ela então está escolhendo a quem? A Cristo. Mas por quê? Porque foi o próprio Jesus quem disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, veja só, primeiro diz que escolhe, pois, a vida, ó, para que vivas. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, veja só. Quando a pessoa escolhe a vida, o resultado dessa escolha que ela fez, sabe o que é? Ela vai viver. Aleluia. Entendeu, irmão? Entendeu, irmão?
Para a glória de Deus. Quando a pessoa escolhe a vida, nós estamos diante da palavra. Não estou acrescentando nada acerca do que está escrito nesta palavra. Também não estou diminuindo absolutamente nada, porque eu não posso acrescentar nada desta palavra e também não posso diminuir absolutamente nada acerca do que está escrito. Estou falando apenas do que está escrito. Então, quando você escolhe a vida, o resultado dessa escolha é o quê? Você vai viver. Ou seja, escolhe, pois, a vida para que vivas. Tá vendo? Você conseguiu entender? Então, quando eu não escolho a vida para que eu vivo, como é que eu então vou viver? Se eu não escolhi o quê? A vida. Então, veja, escolhe, pois, o quê? A vida para que vivas. Tá aqui, ó. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Então, foi falado para o povo ali, né? Louvado seja Deus, escolher a vida para que eles vivessem e a semente deles também. Veja, só que não estava obrigando a eles fazerem essa escolha, mas estava a palavra diante deles. Então tem certas escolhas que nós fazemos, nós, como falei anteriormente agora há pouco, que nós não fomos obrigados a fazer essas escolhas ou essa escolha, mas nós acabamos fazendo. Por exemplo, abrindo um parênteses, por exemplo, tem um jovem que de repente escolhe, né, namorar com a jovem e a jovem escolhe namorar com aquele jovem. Então foi escolha dele, né, e foi escolha dela, eles namorarem. E de repente eles escolhem o quê? Louvado seja Deus, a noivarem. Então foi escolha de quem? Deles, né? E de repente eles escolhem o quê? E dizem, agora vamos o quê? Casar. Então, de repente, eles escolheram namorar, eles escolheram noivar e eles escolheram casarem. Você está entendendo? Então, existe esses tipos de escolha que são as pessoas quem fazem. Não porque elas foram o quê? Obrigadas a fazerem. Então, a palavra não estava ali obrigando. Esta palavra não veio para o povo para obrigar eles a fazerem escolhas. Não. Claro que não. Escolhe, pois, o quê? A vida para que vivas. Tu e o quê? E a tua semente. Então, veja só. Está entendendo que eles não foram obrigados a fazerem essa escolha. Entendeu? Então, por quê? Porque eles poderiam muito bem, quando foi colocado a vida e a morte, a bênção e a maldição, um exemplo, eles escolherem, né? Aleluia, o quê? A morte. Um exemplo, para que eles morressem. Um exemplo, né? Ao invés de escolher, por exemplo, o quê? A vida, para que eles vivessem. Um exemplo, né? Então, eles poderiam também escolher o quê? Ao invés de escolher a bênção, um exemplo, escolher o quê? A maldição para eles. Né? Ao invés de escolher, por exemplo, para eles a bênção. Minha irmã, olha só, que coisa maravilhosa, né? Você poder escolher para você a bênção. Não, eu quero a bênção. Essa é a minha escolha, eu quero a bênção de Deus na minha vida. Essa é a minha escolha, eu quero a bênção do Senhor sobre a minha vida. Aí alguém vai dizer do outro lado, puxa vida, então você escolheu isso. Foi, porque eu quero a bênção. Eu escolhi a bênção do Senhor sobre a minha vida. Eu não quero para a minha vida, um exemplo, o quê? Maldição. Então, por exemplo, eu escolhi a vida. Então, você entendeu? Então você ficou livre nesse sentido para fazer essa escolha. Vida, né? Bênção, enfim, vida para que vivas tu e a tua semente, como está escrito. Escolher também a bênção, até porque a bênção do Senhor enriquecerá e não trará consigo dores. Veja só, tem pessoa que é chamada por outras pessoas de bênção. Bênção. É verdade, tem pessoas que é chamada por outras pessoas de quê? De bênção. Louvado seja Deus. Então você pode escolher, por exemplo, o quê? A vida, para que vivas você, um exemplo, e a tua semente. Então essa palavra veio para o povo deste jeito que está sendo ministrado, sem eu estar acrescentando e sem eu estar diminuindo absolutamente nada. Alguém pode até dizer assim, irmão João, mas você está pregando sobre a lei. Pera, calma. Estou pregando a palavra do Senhor como ela é. Exaltado seja Deus. Estou falando aquilo que está escrito, que foi, aleluia, louvado seja Deus, proposto para o povo ali escolher entre, louvado seja Deus, a vida e a morte, entre a bênção e a maldição.
Então foi proposto, não foi obrigado a eles fazerem, né, a escolha, mas foi colocada a palavra diante deles. Eles ficaram então com a oportunidade de fazer o que? Sua escolha diante da palavra do Senhor. Então escuta só, Santo Deus, quando nós chegamos no versículo, no versículo 20, olha o que diz. Amando ao Senhor. Agora veja, amando ao Senhor. Um exemplo, escolher a vida ou a morte, né? A bênção ou a maldição, a vida para que vivas, né? Tu e a tua semente, amando ao Senhor. Você vê, aqui primeiro é o Senhor. Observa. Primeiro é Deus. Amando ao Senhor, aqui amando ao Senhor teu Deus. Agora veja, irmão, ouça. Será que eu tenho amado ao Senhor meu Deus? Será que nós temos amado ao Senhor nosso Deus? Será que nós temos? Às vezes nós calamos, fazemos silêncio. Por quê? Porque talvez nós não temos certeza se temos amado a Deus. Até porque há quem diga que ama a Deus. É verdade? Há quem diga que ama a Deus. Quando, na verdade, olhando pela lógica original, não ama. Por que não ama a Deus? Porque aborrece ao irmão que está do lado dele, ou porque odeia ao irmão que está do lado dele. Então, como pode isso acontecer? Como pode isso ser verdade? Então, não é verdade. Não é verdade quando alguém diz que ama a Deus, se odeia ao irmão. Então, veja só, onde é que eu quero chegar? Eu quero voltar para o versículo, amando ao Senhor teu Deus. Então, será que nós temos amado ao Senhor nosso Deus verdadeiramente? É forte a mensagem. Eu não preciso, por exemplo, pular diante de uma palavra como essa, mas essa é uma verdade. Amando ao Senhor teu Deus, escuta, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Primeiro, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, ou seja, primeiro, amando a Deus. Segundo, dando ouvido à voz de Deus. E terceiro, achegando-se a Deus. Como está escrito, achegai-vos, né? Aleluia, a Deus, e Ele achegará, e Ele se achegará a vós. Às vezes parece que nós queremos que Deus se achegue a nós, sendo que somos nós quem temos que se achegar até Deus. Então veja, amando ao Senhor teu Deus, dando-lhe ouvido à voz de Deus e achegando-se a Deus. Então será que nós temos, né? Será que nós temos amado a Deus? Como está mandando esta palavra? Veja, será que nós temos dado ouvido à voz de Deus? Será? Será que nós temos se achegado a Deus verdadeiramente? Será que nós temos feito, por exemplo, essas três coisas? Amando a Deus, dando ouvido à voz de Deus e se achegando a Deus. Será que nós temos feito essas três coisas também? Pois é, esta palavra era para o povo lá no passado. Só que nós também fazemos parte deste povo, porque servimos, né, como nós falamos, ao mesmo Deus deste povo, que é o Deus de Israel, que é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Será que nós também estamos, louvado seja Deus, santo ao Senhor, fazendo isso que diz a palavra? Será? É que nós temos amado a Deus? Será que nós temos amado a Deus verdadeiramente? Será que nós temos dado ouvido à voz de Deus verdadeiramente? Será que nós temos se achegado a Deus verdadeiramente? Pois é. A verdade é que o povo não era obrigado, mas estava a palavra diante deles, né? Louvado seja Deus, para eles amarem a Deus, o Deus deles, como também nós devemos amar o nosso Deus, amém? Para eles darem ouvido à voz de Deus, amém? Como também nós devemos dar ouvido à voz de Deus.
e para eles também se achegarem a Deus, como também nós precisamos, né, se achegar a Deus, ou se achegar até Deus. O que nos impede tanto, minha irmã, meu irmão, de nós se achegar até Deus? O que nos leva, louvado seja Deus, a não querer, talvez, digamos assim, a se achegar a Deus? O que nos leva, de repente, quem sabe, a não dar ouvido à voz de Deus? O que nos leva, louvado seja Deus, quem sabe, a não amar a Deus? O que está nos levando, aleluia, a não fazer isso? Amar a Deus, dar ouvido à voz de Deus e se achegar a Deus. O que está nos levando a não fazer isso, hein? Então veja só, a palavra foi para que o povo amasse a Deus, né? Louvado seja Deus, louvado seja Deus, desse ouvido à voz de Deus e se achegasse a Deus. Escuta, para finalizar, louvado seja Deus, santo é o Senhor, grande Rei da glória, né? Santo Deus, amados, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido, né, a sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Viu? Então vê quem é Deus. Pois Ele é a tua vida. Quem? Deus. Pois Ele é a tua vida, louvado seja Deus, e a longura dos teus dias. Escuta só, para que fiques na terra que o Senhor jurou, né, a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Irmã, irmão, nós precisamos ouvir a verdade. Nós precisamos ouvir um pouco mais a verdade. Será que nós temos ouvido direitinho a verdade como a verdade é? Será que nós temos ouvido a palavra de Deus como ela verdadeiramente é? Será? Veja aqui, aleluia, o povo certamente aqui não eram obrigados, eles não eram obrigados a escolher a vida, eles também não eram obrigados a escolher a morte, eles não eram obrigados aqui a escolher a bênção, também eles não eram obrigados aqui a escolher a maldição para eles, não. E certamente aqui eles não eram obrigados a amar o Deus deles, um exemplo, né? Certamente aqui dá a entender que eles também, não eram obrigados a dar ouvido à voz de Deus. Você está entendendo? Certamente aqui dá a entender que eles também, não eram obrigados a se chegar a Deus. Pera ainda. Agora imagina, pense bem, minha irmã, pense bem, meu irmão, medita nesta palavra com mais cuidado, para que você entenda um pouco melhor o que está nesta palavra, qual foi mencionado, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 e verso 20. Escuta, veja só, que eles não fossem obrigados, né? Aleluia, santo ao Senhor, a escolher a vida. Porém, não foi oferecido, né? Aleluia, uma outra coisa senão a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então eles ficaram, aleluia, louvado seja Deus, ali, né? Santo Deus, diante da palavra, né? Com a oportunidade, sem serem obrigados a fazer a escolha entre a vida ou a morte, entre a bênção e a maldição. O que nós queremos para a nossa vida? O que nós queremos para nós? Será que nós estamos preocupados somente, quem sabe, louvado seja Deus, em fazer as nossas escolhas do jeito que nós bem queremos e entendemos, ou do jeito que manda, ordena e pede a palavra sem obrigar a ninguém? Porque aqui nós podemos ver com cuidado, eles não eram obrigados a escolherem a vida, como certamente eles também não eram obrigados a escolherem a morte. Eles não eram obrigados a escolherem a bênção, como também eles não eram obrigados a escolherem a maldição. Mas eles tinham que fazer uma escolha entre a vida ou a morte, entre a bênção ou a maldição. E agora, minha irmã, meu irmão, o que nós queremos? Qual será a nossa escolha, por exemplo, diante de uma palavra como essa? Você pode até estar dizendo daí no comentário, não sei, irmão João, eu já escolhi a Cristo, ok? Glória a Deus, glória a Deus. Mas dá a entender que você não foi obrigado a escolher.
Você pode estar dizendo o seguinte: meu irmão, eu ainda não escolhi, mas também eu vou escolher a partir deste momento que eu ouvi esta palavra e entendi esta palavra. Eu não estou sendo obrigada, eu não estou sendo obrigado, mas eu vou escolher a vida para que eu viva e a minha semente também. Meu irmão, minha irmã, fique com esta palavra. Amém? Louvado seja Deus. A vida, né, ou a morte, a bênção ou a maldição. Então, o que devemos escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição? Eu, particularmente, eu quero a vida. Particularmente, eu quero também o que? A bênção. Tipo assim, eu não quero, um exemplo, a morte, ou também eu não quero, um exemplo, a maldição. Estou falando com relação à escolha, tá bom? Uma escolha certa resulta em um resultado certo. Uma escolha boa resulta em, louvado seja Deus, em um resultado, né, bom. Mas uma escolha má resulta em resultados má. Então, meu irmão, minha irmã, fique com esta palavra, amém? Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, para a glória de Deus. Muito obrigado a todos os nossos irmãos e irmãs, você que ouve a palavra por meio deste simples, humilde e pequeno canal. Muito obrigado. Deus o abençoe. Amém? Me perdoe, meu irmão, minha irmã, os erros, as falhas, aquilo que eu tenho feito aqui, que você entenda aí que com certeza está errado. Eu sei que não há quem, louvado seja Deus, não peque, como está escrito, né? Como está escrito, né? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Estou aprendendo, mas fique com esta palavra, amém? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e versículo 20, para a glória de Deus. Isso trata-se de quê? Escolha. Dá a entender que sem ninguém ser obrigado. Mas é colocada a palavra, né? E aí tem aí a bênção, tem a vida, né? Ou a morte, a bênção ou a maldição. Vamos escolher a vida para que nós vivamos, né? Vamos escolher a bênção, né? Que Deus abençoe a todos. Fique com a vida, fique com a bênção e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs. Você que tem se inscrevido no canal, Deus abençoe. Muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no canal, mas ouve a palavra por meio do canal, ouve os louvores por meio do canal e acompanha os vídeos. Deus abençoe a todos também, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus. Amém?